Qual é o sentido da palavra de Deus para você? Quando você vê a Bíblia deitado lá na sua casa, ou quando você vai ler um texto dela, você olha para a Bíblia como? Para o salmista Davi, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para o salmista era lâmpada e luz. Que seja isso também para cada um de nós, no meio dessas trevas que nós vivemos. Amém. Neste mundo que vivemos, e agora falando desse mundo material, desse mundo caído, desse mundo cheio de aflições, de problemas, nós temos, cada um tem um plano. E eu quero destacar aqui que Satanás tem um plano. Nós temos, o mundo tem um plano. Tanto é que vocês estão ouvindo qual é o plano do mundo aí. Está muito na mídia, entre aspas, não na grande mídia. Mas tem canais aí mostrando qual é o plano do mundo. Tem o plano dos homens. Vamos pegar esses três e dizer, cada um deles faz um plano. E nós vamos começar a pensar em um plano muito especial. O plano de Paulo, ou primeiro Saulo, e depois o plano de Deus na vida de Saulo. O texto de Atos 9, 1 a 22, Atos 9, 1 a 22 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel.
pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que esse é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviram estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. O plano de Saulo, vamos falar, já que falamos de planos, qual era o plano de Saulo? Saulo, um chefe dos soldados, um homem temível que via o sofrimento e a morte dos cristãos. Ele assistia, ele perseguia, ele concordava com as mortes. Ele estava provavelmente vendo Estevão sendo apedrejado por causa de sua fé, sentado sobre o seu cavalo, assistia tudo, mas ficou calado diante daquela injustiça. Como diz o texto, e Saulo consentia com a sua morte. Ele estava de acordo com aquilo que o povo estava fazendo, com o que os sacerdotes estavam liderando. Volto a dizer de novo, tá? Sacerdotes eram os que viviam no templo. Então, o dia que alguém te perseguir, mesmo sendo do templo, não se assuste. Jesus, foi assim que aconteceu com Jesus, foi assim que aconteceu com os discípulos. No versículo 3 do capítulo 8, mostra um Saulo muito mais violento. Ele diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Quer dizer, ele arrastava, ele entrava, ele não pedia licença. Ele entrava, pegava quem estava adorando ao Senhor e levava para o cárcere. Ele era cruel nos seus empreendimentos de acabar com os cristãos. Ele tinha a intenção de acabar com os cristãos. E isso comprova o versículo 2 do 9, que diz: e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, se referindo ao cristianismo, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Ele queria matar, caçar, destruir a igreja de Deus. E a prova de que não conseguiu, somos eu e vocês. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Mas esse era o plano de Saulo, um homem sem Deus. Mas Deus tinha um plano para aquele homem, um plano especial. E o plano era este: chegando próximo à cidade de Damasco, Jesus aparece para aquele homem, e uma voz vem do céu, e um brilho cerca aquele homem. E vem então a voz, e o texto diz assim: e caindo por terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento, e podem ler o texto, não há mais nenhuma referência do que Jesus tem dito para ele. Ele fez uma pergunta para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vejam que Jesus não faz um discurso, Jesus só fez uma pergunta e respondeu a pergunta de Saulo. E ali tudo acaba, e daí ele segue o assunto. Saulo não reconheceu a voz de Jesus, por isso que ele pergunta: quem és tu, Senhor? Talvez Saulo queria dizer: é tu aquele que curou enfermos? És tu aquele que expulsou demônios? És tu aquele que ressuscitou mortos? És tu aquele que deu visão aos cegos, que abriu o ouvido aos surdos? Ele ouve a voz de Jesus: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Jesus não lhe dá oportunidade para falar. Senhor, mas eu tinha um plano, mas o Senhor agora me aparece e o que eu faço? Qual é o plano para a minha vida? Jesus apenas disse: levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Quer dizer, lá está o meu plano. Agora você vai entrar na cidade. Vai lá. E lá eles vão dizer o que te convém fazer. Saulo levanta, mas não consegue enxergar. Versículo 8: então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Um jovem soldado, forte, decidido, temido, corajoso, perseguia, maltratava, apoiava a morte da igreja de Deus. Agora cai do cavalo. Ele cai do cavalo. Deus o derruba. Mas o ato de cair foi só simbólico, porque eu acho que caiu muito mais coisas. Caiu o orgulho. Naquela hora cai aquele cara todo orgulhoso e decidido, cai o plano que ele tinha, cai por terra. Seu nome famoso cai por terra. Sua ganância por vingança, sua sede por vingança, sua autoridade cai por terra. Seu ódio a Jesus e aos seus discípulos cai por terra. Caem por terra. Tudo isso cai quando ele cai do cavalo. Ali nós temos um homem destruído por uma só pergunta: por que me persegues? Ele tinha um propósito, mas Deus tinha outro. Ele tinha um caminho, mas Deus tinha outro. E aí a gente percebe o quanto o texto do Antigo Testamento lá, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. O quanto isso se torna real na vida de Saulo, na minha vida e na sua vida. Ainda bem que Deus mudou o plano de Saulo. Deus tem poder para mudar planos. E Ele muda planos. Ele não mudou somente os planos, mas mudou a vida daquele homem, o coração daquele homem, a mente daquele homem, a alma dele. Foi mudado por uma só pergunta. Colocou em Saulo algo maravilhoso, que realmente transforma a vida daquele homem
A fé. Saulo recebe a fé, mas ele não cruza os braços e diz: muito bem, agora eu tenho fé. Mas ele sai, ele deixa aquela fé transformar o seu coração. E eu fico me perguntando, quantos de fato estão deixando a fé transformar o coração de cada um? Ao olharmos à nossa volta, encontraremos várias pessoas e o mundo procurando uma forma de calar a boca de Deus. E se alguém aqui dentro ainda não viu, me procure, eu vou mostrar. Está nítido, colocado, que mais uma vez estão tentando calar a boca de Deus. Satanás e seus discípulos estão procurando uma maneira de exterminar qualquer ação de Deus aqui nesse mundo, porque o plano do mundo, o plano de Satanás precisa prevalecer. E para isso, se tiver que caçar, se tiver que prender, se tiver que matar, qual é o problema? Quando nós sepultamos pessoas jovens, seja elas criança, adolescente, jovens ou meia idade, quantas vezes já ouvi do lado do caixão tantos planos sendo sepultados. Quantos planos tinha pela frente e nós estamos levando tudo isso para o túmulo. Mesmo que alguém prossiga com os planos, com a meta daquela pessoa falecida, mas não é ela. Acabou. E acaba num piscar de olhos. Tudo termina. Tenho que perguntar a vocês, quais são os vossos planos? Que planos você tem traçado para a sua vida? Para a vida da sua família, seus filhos? Quais planos que você já tinham e que já caíram por terra? Que caíram do cavalo? Quais planos Deus colocou um ponto final com a morte de um ente querido, com a falta de dinheiro, com uma enfermidade? Quantos planos foram mudados? Porque Deus mostrou que o plano dele era diferente. Ao olhar para trás, você culpa a Deus por mudar os seus planos ou você agradece porque os seus planos foram mudados? Qual é a sua atitude diante de planos que não deram certo? Quando Jesus olha para Saulo, ele diz: eu sou Jesus. Nos faz pensar naquelas palavras de Deus a Moisés: eu sou o que sou. E aqui ele está se apresentando para Saulo: eu sou Jesus. Eu sou aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus está dizendo para nós hoje: eu sou Jesus, o Salvador de vocês. Eu sou Jesus. Quem sabe a quem muitos aqui perseguiram, eu sou Jesus. Os nossos planos podem falhar, mas os de Deus nunca falham. E graças a Deus que os dele não falham. Os meus podem falhar,
Os de vocês podem falhar. Quando nós fizermos um plano como congregação Concórdia, pode falhar o plano. Ótimo. Mas o dele não pode falhar. E ele não vai deixar falhar. Porque ele vai conduzir de acordo com os seus planos. Continuando a história de Saulo, quando pede para Ananias ir ao encontro de Saulo e lhe curar, Ananias foi bem humano. Ele disse: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe uma autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha o argumento de Ananias, como ser humano, ele falou: Pai, eu não quero ir lá. Eu não quero ir lá. Porque eu já ouvi falar muito desse homem. Inclusive eu sei que ele tem uma autorização junto dele para levar todos que invocam o teu nome. Em outras palavras, ele está dizendo: Saulo não serve para a missão. Saulo não serve para a sua igreja. Veja, Senhor, ele já perseguiu, já prendeu, já assistiu matar cristão, já fez de tudo. Ele não serve para a sua igreja. Façamos de conta que isso aqui é Deus. Isso aqui somos nós. Deus tem uma mensagem para o ser humano e Ele pode passar a mensagem dele de maneira direta. Pode. Deus pode tudo. Deus pode qualquer coisa. Ele já ressuscitou mortos. Ele já saiu da morte. Ele pode qualquer coisa. Mas se você tivesse que escolher um outro material para passar daqui para cá, nós temos aqui um copo, nós temos um funil, nós poderíamos pegar aqui 20 coisas para você ter mais opções, mas só isso aqui já basta. Tenho também aqui um plástico. E eu pergunto para você, qual objeto você usaria para passar essa mensagem daqui para cá? Quem responde funil, levanta a mão. Exatamente. Ananias, quando olhou para Paulo, falou: Paulo não serve para isso. Mas Paulo é esse aqui. E Deus falou: você pode achar que não serve, mas para mim serve. Você pode achar que o ideal seria usar o funil, mas eu quero usar Saulo. Não, Senhor, mas ele persegue, ele mata. Não interessa, eu tenho um plano para ele. Deus usou Saulo para levar a mensagem para quantas outras pessoas? Deus responde para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Vai,
Eu estou te mandando, vai lá e fala com ele, porque para mim ele é especial. Não importa o que você pensa, para mim ele é especial e eu quero usar ele. Eu vou ajeitar ele, eu vou aperfeiçoar ele, mas eu vou usar ele. A transformação foi tão maravilhosa que todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Quando Saulo começa a falar, as pessoas ficaram maravilhadas. Como é que ele podia falar de Jesus daquele jeito, daquela maneira? Afinal, ele veio para cá para nos perseguir, para nos matar. Agora ele que fala em nome de Jesus. Deus escolhe quem ele quer. Não importa a minha opinião, não importa a opinião de vocês, não importa a opinião da diretoria de uma igreja, não, do sínodo, então Deus vai ouvir porque a diretoria do sínodo está pedindo, não importa. Deus é quem chama, Deus é quem escolhe, Deus é quem capacita. Deus mudou a vida de Saulo. Depois, Paulo foi um grande instrumento, moldado por Deus, feito por Deus, para levar a sua palavra. E aí ele diz: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ananias queria dizer para ele: escuta, você quer que eu conto para ele que ele vai sofrer muito, ou o que eu faço? Não, pode deixar, ele vai descobrir sozinho. E Saulo, no seu ministério, sofreu tempestades, naufrágios, foi açoitado, foi apedrejado, preso e no final decapitado. Deus disse: pode deixar, eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer por minha causa. Eu vejo e entendo que é assim que Deus nos prepara, irmãos. Quantas vezes eu olhei para mim mesmo e falei: Senhor, eu não sirvo para esse trabalho. Isso não é para mim. É uma carga muito pesada, mas Ele nunca me deu as contas. Eu olho para cada um de vocês e eu fico pensando, talvez vocês, quantas vezes vocês já falaram: eu não vou me envolver porque isso não é para mim, os outros fazem melhor do que eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Deus nos derruba do cavalo também, tá, gente? E se você está precisando cair do cavalo para se sentir um instrumento na mão de Deus, não te preocupa, Deus vai te derrubar do cavalo. Ele é especialista nisso. Ele gosta de derrubar do cavalo. Ele nos fere. Ele nos adoece o corpo físico. Ele acaba com os nossos planos, ele quebra o nosso orgulho. Ele nos molda. Ele nos molda para colocarmos o plano dele em primeiro lugar. Deus chamou cada um de nós. Deus me chamou à fé, chamou cada um de vocês à fé. O que nós vamos fazer? Esperar a morte?
para ir para o céu? Ou enquanto a morte não chegar, nós vamos trabalhar? Nós vamos ser úteis no reino de Deus enquanto Deus nos der vida, enquanto Ele nos der vigor físico. Ou nós queremos esperar os 80, os 90, para daí dizer: Senhor, eu estou aqui agora para fazer a Tua vontade? Mas você vai chegar até lá? Você vai chegar até lá? Será que vamos esperar Jesus também nos derrubar do cavalo? Cada cristão é chamado, e Deus quer transformar cada um de vocês em instrumento nas suas mãos, para levar o seu nome perante os gentios e perante os reis. Assim como fez Saulo diante dos gentios e diante dos reis, Deus quer fazer comigo e com vocês. Não temas autoridades. Não se preocupe quem tem poder e está de repente querendo derrubar Deus do seu trono. Quando nós estiver na frente deles, o Espírito nos dará o que fazer, nos dirá o que devemos dizer e como dizer. Somos instrumentos nas mãos do Criador. Por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Deus nos molda, Deus nos prepara, Deus nos quebra, mas Deus nos refaz para servir a sua palavra. Que todos nós afirmamos: Senhor, eis aqui o teu servo. Louvado seja o nome do Senhor, por meio da minha vida e da vida de cada um que aqui está. Amém.